Boa tarde. Vamos iniciar agora a nossa segunda aula, sobre a influência sociocultural sobre o povo de Deus. E na primeira aula, na semana passada, nós falamos um pouco sobre a importância da cultura e o peso que ela tem sobre as nossas decisões, no nosso dia a dia. E principalmente o peso que teve nos personagens bíblicos, o que nos aproxima um pouco mais deles, como pessoas. Então nós iniciamos um estudo na semana passada sobre os sumérios, o povo da antiga Mesopotâmia. Falamos um pouco sobre a cultura, os costumes, as leis, como eles viviam, o que eles comercializavam e etc. E falamos muito sobre Ur, a cidade de onde veio o patriarca, o pai da fé, Abraão. Então, como nós dissemos antes, Abraão não tinha acesso às leis. Ele não tinha as leis de Deus escritas, pois elas só vêm após Moisés, lá no Êxodo. Então, é importante lembrar que os personagens do Gênesis não têm esse acesso às leis de Deus. Então, eles têm um conhecimento restrito, eles trabalham mais em cima da fé e do conhecimento geral e da cultura que eles têm ao redor deles, ou o conhecimento e a experiência de vida que veio dos seus antecessores. É com isso que eles trabalham. Então, nós demos alguns exemplos. Nós falamos de como a lei da Suméria, a lei de Ur, influenciou Abraão quando ele teve o seu filho com Agar, com a serva, porque não era uma infidelidade, não era algo visto de forma ruim pela sociedade, era algo comum de se fazer, você ter uma segunda mulher para poder ter filhos, caso a primeira não desse filhos. Nós falamos sobre isso. E o que mais aquele código falava? Aí lembrem que era o código de Ur-Namur, o primeiro código de leis de conduta moral escrito na humanidade. E o que mais dizia esse código? E eu tenho alguns exemplos aqui. Se um homem cometeu um sequestro, deve ser preso e pagar 15 shekels de prata. Se um homem tomou à força e deflorou a escrava virgem de outro homem, esse homem deve pagar 5 ciclos de prata. O que era isso? Uma punição contra o estupro. Se um homem aparecer como testemunha e o seu testemunho mostrar ser perjúrio, ou seja, ser mentira, ele deveria também pagar 15 shekels de prata. Ou seja, era crime o falso testemunho. Se o homem arrancar o dente de outro homem, pagará 2 ciclos de prata. Se um homem, no decorrer de uma briga, esmagar o membro, braço, perna e tal, de outro homem, ele deveria pagar também uma mina de prata. Então, se alguém arrancar o olho de outro homem, pesará meia mina de prata. O que era isso? Era uma cultura de leis de reparação. Quando você cometia algum crime contra alguém, você reparava aquele crime através do dinheiro. Então, se você machucava outra pessoa, você pagaria o valor que ela perderia em relação ao trabalho dela. Então, você tinha que fazer uma reparação de acordo com a lei. A punição era muito branda em comparação com o código de Hammurabi, que vem depois, que é aquele olho por olho, dente por dente. Se alguém arranca teu braço, você arranca o braço dele. Se você roubar, arranca a mão, e assim vai. O código de Ur-Namur era muito mais humanitário e funcionava na base da reparação financeira. Aí falamos, por que tinha esse foco? Porque aquele povo da Suméria, principalmente de Ur, tinha esse foco financeiro. Para eles, o comércio era o mais importante. Então, de certa forma, era um povo conservador para a época. Abraão sai daquele povo. Então, ele sai com algumas leis, alguns aspectos morais, até que bons. E isso caminha com ele e tem influência sobre as suas decisões do dia a dia. Então, seguimos na história do patriarca, na história de Abraão, chegamos no capítulo 12 da Bíblia. O que acontece no capítulo 12? Abraão e Sara chegam ao Egito, junto com seus servos e alguns membros da família, etc. Quando eles chegam no Egito, acontece aquela situação de que Abraão pede para Sara dizer que ela era irmã dele, para que Faraó não a tomasse e não o matasse. E isso gera uma certa confusão, porque muita gente faz mensagens sobre a questão da mentira de Abraão, ou que Abraão se acovardou diante do Egito, e aquilo foi um pecado, e papapá. E é importante entender o contexto disso aqui, gente. Naquele contexto, era muito comum um rei tomar as coisas à força. Se entrava alguém no teu reino, tinha bens, tinha uma esposa bonita, o rei tomar aquilo ali era comum. O que aconteceria com aquele rei por fazer isso? Ele poderia fazer uma reparação financeira, como a gente falou,
né? Então eu vou lá, vou tomar a esposa do cara, vou matar ele, e aí eu vou lá e pago um valor para o resto da família e todo mundo fica contente. Mas era no Egito. O Egito não tinha as mesmas leis da Suméria, de onde Abraão veio. Abraão desconhecia aquelas leis egípcias. E o outro problema, o faraó estava acima da lei. O faraó não estava sujeito às mesmas leis que o povo egípcio teria. Da mesma forma que um rei sumério de cada cidade não estava sujeito às leis e ao código de Namur. Ele estava acima. Quando um rei da Suméria assumia a coroa, ele passava por um ritual onde ele teoricamente dormiria com a deusa Inanna, então existiria um certo ritual pagão aqui, e ele se tornaria uma semidivindade, então não estaria mais sujeito às leis. Abraão, sabendo disso, o que Abraão tinha consigo nesse momento? O peso da promessa de Deus. E vamos entender o que era a promessa de Deus. Quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12, no comecinho, o que ele fala? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, a casa idólatra em Ur que ele morava, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ponto. Então, Abraão carregou consigo essa responsabilidade da promessa. Ele precisava se proteger e proteger a sua esposa a todo custo. Porque ele tinha esse peso e, como nós já falamos várias vezes, Abraão não tinha a lei com ele, a lei de Deus. Ele tinha só a fé e a promessa. Então Abraão chega no Egito, o faraó toma gosto por sua esposa, ele fica assustado, ele pensa, eu não posso morrer, eu tenho a promessa, eu tenho uma responsabilidade para com Deus. Então ele fala que é irmão de Sara, né? Faraó leva Sara para Lácio e Deus castiga o Egito. Quando Deus castiga o Egito, né, o que acontece? O faraó chama Abraão e fala, Abraão, o que você fez? E a gente conhece a história, e ele deixa Abraão ir embora depois, né? E é assim que acontece a história na Bíblia. E algumas pessoas vão falar na questão de que Abraão mentiu e Abraão se acovardou. Não, é diferente. A primeira coisa é que a mentira na Bíblia é diferente do que muita gente acha, do que é e o que não é a mentira. Então a questão da mentira é que ela é quando você conta uma inverdade que prejudica alguém ou você faz por engrandecimento próprio, por vaidade e egoísmo. E eu vou dar um exemplo um pouco mais prático. Você pega lá a época da Segunda Guerra Mundial, quando a gente teve o nazismo na Alemanha, muitos alemães esconderam judeus em suas casas. E todos os dias nós sabemos, historicamente, que existia uma patrulha alemã e os soldados iam de casa em casa, batendo nas portas, conferindo as casas e perguntavam, você está escondendo algum judeu? Tem algum judeu aqui? O que eles deveriam fazer? Eles deveriam falar a verdade? Não, tem um judeu lá em cima do sótão. Está escondido lá. Eu não posso mentir, eu tenho que falar a verdade, senão eu estou pecando. Não, eles não poderiam fazer isso, eles estavam protegendo a vida de alguém, ao contar aquela inverdade. Isso não é visto como uma coisa ruim por Deus, porque o foco daquela inverdade ali é proteger a vida de alguém. Essa era a responsabilidade daquele cristão, de proteger aquele judeu, protegendo ele de uma injustiça. O caso de Abraão é a mesma coisa. Abraão tem que proteger Sara, proteger a promessa, se proteger, porque ele tinha responsabilidade, então ele faz isso. E a gente sabe que lá na frente, a descendência de Abraão vai fazer a mesma coisa lá na frente. E Deus vai castigar também aquele povo, porque ele vai escutar essa história de Abraão e vai aprender isso com Abraão. Novamente, não tinham as leis. Então, considerando essa questão, que não existia alguma coisa que definia essa questão do certo e errado, biblicamente falando ainda, Abraão tinha só os aspectos morais e a cultura da época. Então, ele seguiria como uma pessoa justa, mas dentro do contexto dele. Então, Abraão deixa o Egito, a história continua e temos a briga entre o patriarca e Ló, o seu sobrinho. Então, Ló estava crescendo com Abraão, aprendeu aquela arte financeira com Abraão, sabia vender, sabia comercializar. Os bens de ambos crescem muito. Com muitos servos, muitos bens, inicia-se uma briga entre esses servos. E começa a dar muita confusão. Então, Abraão chama Ló, eles conversam e falam, vamos cada um para um lado, né? E ficamos tudo bem. Ló, o típico sumério, típico habitante de Ur, bem mais dinheirista, focado no financeiro, olha para as Campinas do Jordão e fala, eu quero ir para lá. Por que ele escolhe as Campinas do Jordão?
aquela terra próxima ao Mar Morto ali era extremamente fértil e muito boa para a criação de animais. E mais do que isso, era a rota comercial. Muitos comerciantes passavam por aquele caminho. Por que eles passavam por ali, além das terras férteis? Porque existiam várias cidades importantes naqueles pontos, incluindo Sodoma, Gomorra, e no Mar Morto existia o asfalto. Então o asfalto se formava embaixo do Mar Morto, subia para o alto e era comercializado para vários fins. O Egito, por exemplo, comprava muito aquele asfalto. Então Ló vai para aquela região, porque é bom financeiramente. Abraão, desprendido dos bens materiais como sempre foi, fala, então tá bom, você vai para lá e eu vou para o outro lado. E fica tudo certo. Nesse período, o que acontece? Existe uma guerra entre os reinos daquela região. A Bíblia conta a guerra dos 5 contra os 4 reis. O que é essa guerra? Aí nós temos que entender que não existia aqui um império ainda. Nenhum império havia se formado. Nós vamos ter o primeiro império com o império da Acádia, que vem lá mais próximo da época de Moisés e Josué e etc. Aqui na época de Abraão ainda não existia. Então a Suméria funcionava no sistema de cidades-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidade independente. Então cada cidade tinha sua independência. Eles tinham a mesma religião, eles tinham os mesmos códigos, as mesmas leis, mas cada cidade era dona de si mesma. Cada cidade tinha um deus maior também, o seu templo, e existia uma guerra entre essas cidades. As guerras normalmente tinham um cunho financeiro, por recursos, por pedra, por minérios. Mas quando uma cidade vencia a outra, o deus daquela cidade era engrandecido nessa vitória. Então o que acontece? Acontece essa guerra, Sodoma perde, é um dos derrotados desta guerra, e quem estava ali pertinho de Sodoma? Ló, com seus bens, com sua família. Então Ló é levado cativo. Abraão, quando fica sabendo disso, vai ao resgate de Ló. E falamos na aula passada, Abraão tinha conhecimento militar, porque esse era o treinamento de um nobre na cidade de Ur, tinha conhecimento financeiro, então ele entendia que aquelas cidades estavam defasadas e os exércitos não estavam prontos para outra batalha. Ele aproveita aquela situação perfeita, vai lá, derrota e resgata Ló. Então Abraão tinha esse conhecimento, ele era preparado para isso. Quando Abraão faz isso, resgata Ló, o rei oferece uma restituição a Abraão, financeira. Abraão não quer. Não, devolve as pessoas, eu sigo o meu caminho e está tudo certo. Por que Abraão faz isso? Isso ia contra até a cultura de Abraão, porque a cultura de Ur era baseada em restituição. Então, nessa retratação financeira, se você fazia algo ruim, você pagava para aquela pessoa depois. Abraão rejeita isso. Então, Abraão começa a mostrar alguns aspectos que ele, para ser um homem justo, ele vai rejeitando aspectos culturais. Abraão começa a criar sua própria cultura, uma cultura de um homem temente a Deus, né? Com base na sua fé, na sua confiança em Deus. Então, Abraão nega isso, salva Ló, e Ló toma a pior decisão da vida dele. Ele resolve morar dentro de Sodoma, depois disso. Por que ele resolve morar dentro de Sodoma? Provavelmente para se sentir um pouco mais protegido após ter sido levado cativo, mas também pela questão financeira. Sodoma era um ótimo ponto comercial da época, um ponto muito forte. Então você consegue ver esse aspecto de Ló que gostava de ficar naquela região, naquela proximidade, tinha esse problema com bens, típico sumério. Por isso que eu falo tanto da cultura, você entende melhor como eles funcionam. E a gente vai agora para um assunto importante da aula de hoje, Sodoma e Gomorra. A gente vê muito se falar nisso na Bíblia, mas pouco se conhece sobre os detalhes dessas duas cidades. Todos aqui conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, né? Deus decide destruir a cidade porque o pecado lá era muito grande. Então, Abraão intercede pela cidade. Aí tem aquela questão de que Abraão ora várias vezes e Deus fala, não, se ainda houver 10 justos eu não vou destruir a cidade. E no fim das contas, apenas Ló com sua família eram justos naquela cidade. Então Deus manda anjos para lá, os anjos vão avisar a Ló. Quando os anjos chegam, os homens de Sodoma tentam abusar dos anjos. Ló oferece as filhas, Ló reconhece que são homens de Deus, aqueles dois anjos, oferece as filhas, os anjos cegam aquelas pessoas, e aí avisam, falam para Ló ir embora da cidade, e nós conhecemos a história, né? A mulher fica para trás, ela morre, e a cidade é destruída. Mas vamos primeiro situar Sodoma e Gomorra.
Existe uma localização exata dessas cidades, historicamente falando? Não. Tá? Por falta de vestígios, as pessoas tentam analisar uma região próxima. Sodoma é um pouco mais fácil de localizar do que Gomorra. No entanto, o que se sabe é que elas estavam ao pé do Mar Morto. Elas foram construídas ali, em cima do lado do Mar Morto, encostadas. Por que elas foram construídas ali? Sodoma tinha 2 meios de subsistência. Um deles era o comércio de asfalto, por isso que eu falei lá atrás do asfalto no Mar Morto. Eles vendiam muito aquilo para o Egito e para algumas cidades próximas, então era um meio muito valioso de comercialização. E a segunda forma de comércio que eles tinham era o turismo sexual, as festas pagãs e o turismo sexual. Isso era muito forte em Sodoma. E aí você pode achar um pouco estranho, porque dentro da cultura suméria isso não era tão comum. Eles tinham aquela questão da fidelidade, ainda prezavam pela fidelidade, mas Sodoma e Gomorra parecem estar bem fora da curva. Então elas parecem cidades bem diferentes nessa questão, na questão da libertinagem. E por que isso acontece? Aí vamos ter que falar o que acontecia nessas cidades. A Bíblia vai usar um termo chamado filhos de Belial. Esse é um termo bem importante, porque guardem esse termo, não misturem com Baal, com Baalitas. Tá? Filhos de Belial é algo bem exclusivo e bem importante, porque vai ser citado em outros pontos da Bíblia também. Quando você escuta filhos de Belial, na nossa cabeça, vem, deve ser algum deus pagão, eles eram seguidores de um deus pagão, então eles faziam o que era mal aos olhos de Deus e ponto. Não é só isso, é mais do que isso. Aí vamos lá entender o que era esse Belial, né? De onde vêm esses filhos de Belial. E daí nós vamos lá para o panteão sumério, para a história dos deuses sumérios, como funcionava aquilo lá. Os sumérios tinham os deuses maiores, né, o deus do céu, o deus da lua, etc. Eles tinham deuses menores, que normalmente eram os filhos desses deuses. Eles tinham semideuses, misturas com os homens. Alguns reis sumérios foram considerados semideuses, como Gilgamesh. E tem um quarto tipo, que são entidades que representam sentimentos e sofrimentos humanos. Então, são seres menores do que os deuses, mas que influenciam os humanos e os fazem sofrer. É a primeira noção de demônios que nós temos na Bíblia. Na história bíblica, a primeira noção de demônio já vem aqui. Vem com os filhos de Belial. Belial era isso. Belial era uma entidade, ou um grupo de entidades, que estava sempre ligado ao estupro. Quando você fala filhos de Belial, você pode inserir aqui a violência sexual. Estava sempre ligado a isso, os filhos de Belial. Então, na cultura da Suméria, que era contra o estupro, exigia retratação, Sodoma estava fora disso, porque ela era dominada pelos filhos de Belial. Ou seja, existia em Sodoma uma verdadeira cultura do estupro. Quando falam de cultura do estupro e tal, em Sodoma era real. Então era muito comum as mulheres serem estupradas e abusadas, os homens serem estuprados e abusados, crianças serem abusadas em Sodoma. E aí você começa a entender porque Deus tinha pavor daquelas cidades, não gostava daquelas cidades e destruiu tudo. Então qual é o problema? Ló resolve criar suas filhas em Sodoma. Ou seja, Ló cria suas 2 filhas no local onde elas poderiam ser abusadas a qualquer momento na rua. Para Ló conseguir criar 2 filhas virgens numa cidade como Sodoma, onde elas poderiam ser abusadas a qualquer momento, e nós sabemos que Ló não tinha uma influência grande na cidade, porque ele era um estrangeiro que chegou ali depois, então ele não tinha esse poder. Como é que ele teria que criar essas 2 filhas dentro de uma bolha? Para Ló conseguir criar 2 filhas virgens em Sodoma, ele teria que protegê-las ao extremo. Elas não poderiam andar na rua, elas não poderiam ficar sozinhas em casa. Então, o tempo todo existia uma proteção 24 horas por dia em cima dessas 2 filhas. Elas não podiam conhecer nada, não podiam sair dali. E é assim que Ló cria essas 2 filhas. E daí nós conhecemos a história dessas filhas. Depois que eles fogem da cidade, Deus destrói Sodoma. Né? Elas olham aquela situação, se assustam. Elas pensam que o mundo acabou, né? Que o homem foi dizimado. E elas coabitam com o próprio pai para dar continuidade à humanidade.
E é uma atitude extremamente, e eu vou usar um termo ruim aqui, uma atitude extremamente burra das filhas de Ló. Por que as filhas chegaram a essa conclusão? Como é que elas não sabiam que existia o Egito, que ainda tinha Ur, tinha Uruk, tinha o Império Acádio começando a se formar lá em cima, tinha Acádia, tinha outras regiões. Como é que elas não conheciam isso? Como é que elas olharam só para aquela região pequena e acharam que aquilo foi o fim do mundo? Porque eram duas tapadas. Ló, para criar as duas filhas dentro de Sodoma de uma forma mais conservadora, criou duas tapadas em casa. Elas não tinham conhecimento nenhum das coisas. E esse é um erro muito comum com os cristãos, mesmo hoje em dia. Então, o cristão tem medo que o seu filho seja influenciado pelo mundo. Então, o que ele faz? Ele coloca os filhos dentro de uma bolha, nada pode, não pode ver isso, não pode ver aquilo, cuidado com isso, não escute aquilo, não ande com tal pessoa, cuidado, 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 não faça, não faça. Que quando esse filho sai de casa, sai da proteção dos pais, ele não conhece nada do mundo, ele não tem a capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. Esse é o caso das filhas de Ló. Então, quando elas saem de lá, elas estão perdidas no mundo. E tomam essa decisão tão horrível que a gente sabe que os descendentes de Ló são povos muito ruins, né? Nós temos os amonitas e etc., que são povos que estarão ligados ao Império Assírio lá na frente. Um império muito ruim, muito mau, que vai causar muito sofrimento para o povo de Deus. Então Ló tinha temor a Deus. Nós sabemos que quando ele encontra com os anjos, ele reconhece que eles são homens de Deus. E ele foge da cidade, confia nos anjos, leva as filhas, mas Ló cometeu erros muito terríveis, principalmente na criação das filhas. Então, ele se mudar para Sodoma, criar as filhas ali, causa um efeito muito sério na história humana, no próprio contexto histórico da Bíblia, que é a sua descendência. E deixando a questão de Ló de lado agora, vamos falar um pouco sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, como ocorreu essa destruição de Sodoma e Gomorra? Foi um vulcão? Foi um terremoto? Choveu fogo do céu? Foi um cometa? E nós temos gente falando todo tipo de teoria aqui, mas se nós formos analisar isso mais historicamente, gente, não foi fogo. O fogo na Bíblia muitas vezes não é literal. É uma forma metafórica de purificação e destruição. Essa destruição pode vir de outras formas, por outros fenômenos. Então, historicamente analisando, como teria acontecido a destruição de Sodoma? Lembrando que Gomorra sofre o mesmo tipo de destruição e dentro desse contexto histórico faz todo sentido. Sodoma e Gomorra foram construídas à beira do Mar Morto. Tá? Quando acontece um terremoto, naquele terreno e naquele tipo de arquitetura suméria que existia na época, existia um fenômeno chamado liquefação. Ou seja, o chão deles virava líquido praticamente. Afundava, engolia tudo e deslizava. Então o que acontece com Sodoma? Sodoma é basicamente engolida pelo chão. O chão se liquefaz com o terremoto, ela é engolida pelo chão, aquelas estruturas grandes que eles tinham na Suméria, estruturas mais quadradas, e aquilo é arrastado para dentro do Mar Morto. Então o mar engole tudo aquilo. Gomorra era a mesma situação, estava à beira do Mar Morto. Se o mesmo terremoto atingiu a Sodoma, Gomorra passa pelo mesmo fenômeno e é engolida pelo mar também. Então é possível encontrar alguns vestígios dentro do Mar Morto que remetem a Sodoma. Por isso que existe essa questão desse estudo sobre a liquefação. Isso é importante, porque um pouco para frente, nós vamos ver lá na época de Moisés, na época de Josué, é muito comum Deus falar sobre isso. E o chão se abriu, engoliu as pessoas, e as muralhas caíram, e várias situações assim, que tem o mesmo tipo de arquitetura, num terreno parecido, e as coisas vão para o chão, e se abrem, e o chão engole. O que é isso? É esse fenômeno de liquefação. Então Deus manda terremotos em alguns locais, e esses terremotos engolem tudo. Lembrando que o milagre de Deus não tem que necessariamente fugir das leis da física e das leis naturais, porque essas leis foram criadas por Deus. Muitas vezes, os milagres de Deus e as intervenções divinas fazem uso dos próprios fenômenos naturais.
O milagre de Deus é que aquilo vem de Deus. O timing de Deus é perfeito. Aquilo acontece no momento perfeito, no minuto e no segundo perfeito em que tinha que acontecer. Então, Sodoma é isso. Sodoma é engolida para o mar. A questão da mulher de Ló. Mas a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Não se prendam a essa questão da estátua de sal. Lembre que essa história vai repercutir por várias gerações. E o que importa nessa história é o fato de que a mulher de Ló ficou para trás e foi engolida nessa destruição. A mensagem da Bíblia, e essa mensagem central, permanece imutável. Mesmo que a mulher de Ló não tenha se tornado uma estátua de sal literal. Quando saiu aquele filme Troia, que tinha aquela cena do final, que vinha o fogo e os dois viravam cinzas se abraçando e tal, muita gente falou, nossa, foi igual a mulher de Ló e tal. Mas nós não temos vestígios de uma explosão vulcânica naquele local. Então, eu acredito, historicamente, que Sodoma foi engolida por aquele terremoto, a mulher de Ló ficou para trás e ficou para ver ou quis buscar alguma coisa, a gente não sabe ao certo o que levou a ela a ficar para trás, mas ela acaba sendo engolida nesse fenômeno e morre junto. Acaba sendo soterrada ali e tal. Quem sabe até pelo fato de ela ser soterrada e se juntar a esse monte de escombros no mar, no Mar Morto, é que se tenha dito que ela virou uma estátua de sal. Até faz sentido. Mas o fato é que, historicamente, é o mais provável, tá, gente? Então, para encerrando um pouco nossa mensagem de hoje, tem 3 lições aqui, 3 fatos que eu quero que vocês se prendam, porque eles serão fatos muito importantes para as próximas aulas. O primeiro é que os personagens do Gênesis não tinham acesso às leis de Deus. Guardem isso. Filhos de Belial estão sempre ligados à libertinagem e à violência sexual. E tremores causavam liquefação das estruturas sumérias naquela região. Um ponto muito importante, por exemplo, lá para a história de Josué. Então vamos guardando isso aí. Então guardem quem eram os filhos de Belial, essa ligação deles, como funcionava essa arquitetura suméria e como ela caía quando existia um tremor, alguma coisa do gênero. Alguns de vocês já começaram a sacar que existe uma ligação com a forma como Deus destruiu Jericó, e é exatamente isso. Jericó é destruída porque as muralhas caem por causa desse tremor causado pelo povo de Deus e a liquefação daquele chão abaixo das muralhas. É isso que derruba as muralhas de Jericó. Então, por isso que é tão interessante entender a arquitetura, a cultura, o contexto, a região, porque você entende melhor como está acontecendo a situação bíblica. E também é importante lembrar do erro de Ló, de criar as 2 filhas num local ruim, e tentar protegê-las de todo tipo de mal, numa forma que elas não conseguem desenvolver o próprio discernimento. Então, ficam essas lições da aula de hoje, e na próxima aula nós vamos começar a falar um pouquinho do Egito. Nós vamos ter que começar a conversar um pouquinho sobre as culturas do Egito, o panteão egípcio, como eram as leis do Egito, como funcionava a questão do faraó. Então deixamos isso para a próxima aula. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e até a próxima aula.